Hi there! No vídeo de hoje eu vou te ensinar como acelerar o mais rápido possível o seu aprendizado de idioma. Você já ouviu falar em flashcards? Flashcards são pequenos cartões, como por exemplo esses aqui, ó. Tem aqui alguns flashcards, em que a principal proposta seria te auxiliar na aquisição de vocabulário. Há alguns tipos de flashcards. Tem pessoa que simplesmente sugere um pequeno cartãozinho onde você coloca a fórmula, o vocabulário, o que você gostaria de memorizar. Então, poderia ser simplesmente um cartãozinho em branco e você coloca a palavra, o que você deseja memorizar. Isso já ajudaria bastante, né? Porque assim você pelo menos está selecionando quais expressões que deseja memorizar sem que elas fiquem isoladas num caderno, sem nenhum acesso e tudo mais. Agora, vou colocar qual tipo de flashcard que, sem dúvida nenhuma, seria o melhor. Na frente do flashcard há um gatilho de raciocínio, então ao invés de usar simplesmente um lado do cartão, você usaria a frente e o verso. Na frente, você colocaria um gatilho de raciocínio. Pode ser uma pergunta direta, um desenho que sugira perguntar o que está no desenho ou o que ele representa. Pode ser a indagação de um sinônimo, pode ser a indagação por um antônimo, a descrição de um conceito, onde no verso você colocaria a expressão ou palavra que deseja memorizar. E por que eu afirmo categoricamente que esse segundo tipo de flashcard ele é mais eficiente? Porque naquele primeiro modelo, em que você simplesmente coloca a informação, não há um desafio para o seu cérebro. Ele simplesmente olha e de uma maneira passiva, como se fosse uma esponja, ele está ali para absorver aquela informação. Em contrapartida, no outro modelo, onde a gente coloca uma pergunta na frente e a respectiva resposta no verso, você entra num joguinho de adivinhação e que nosso cérebro ama. Por quê? Porque já está provado pela neurociência que o nosso cérebro aprende pela prática e também por tentativa e erro. Então, naquele primeiro formato, em que você só coloca o vocabulário que deseja memorizar, você não passa por tentativa e erro. Já no segundo modelo, a tentativa e erro, ela faz parte do processo, porque na frente tem a pergunta e no verso a resposta. E quais as técnicas embutidas nos flashcards? Porque sim, há muitas técnicas e eles parecem tão simples, né? Tem muita gente que nem dá bola. Quando eu desenvolvi meu kit de flashcards e mostrei para parentes, amigos, eu acho que eles ficaram comemorando muito mais para não me deixar chateada do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque como eles não conheciam os resultados dos flashcards, os benefícios, eles não conseguiam identificar o que eles representavam. Eles achavam que era simplesmente um bando de cartãozinho aleatório, como se fosse um jogo. Então vamos entender quais são as técnicas. Primeira coisa, quando você faz os flashcards, você passa por tentativa e erro nesse formato que eu sugeri para vocês. Sendo tentativa e erro, o seu cérebro, como que ele vai funcionar? Ele vai olhar para frente, a sugestão é que você tente se lembrar. Então, tem aqui, por exemplo, esse grupo aqui de flashcards que eu tenho, ele seria vinculado a atividades do dia a dia. Então, nessa primeira imagem, nós temos aqui brush my teeth. Então, eu vejo na frente a imagem, tento me lembrar de como seria em inglês. Sugiro que você fale em voz alta, brush my teeth. Quem quiser desenvolver writing, vai e escreva brush my teeth. E depois você checa no verso se você adivinhou corretamente. Um outro fator embutido no processo de flashcard é que depois que você olha um flashcard, a sugestão é que você coloque no fundo de seu grupo de cartões que você selecionou para estudar. E você passe um a um esses flashcards, sem aquele apego de, ai meu Deus, eu errei agora. Não. Errou, aprendeu com o verso, desapega o LX, coloca no fundo do monte e siga estudando. E o que isso viabiliza? Isso viabiliza uma segunda técnica que parece básica, mas que é, na verdade, essencial para a aprendizagem, que é a revisão. Imagina só, você olha todos esses flashcards uma vez, o nome deles seriam flashcards, justamente porque a proposta é que eles sejam bem rápidos, o que significa que você vai despender pouco tempo em cada um deles. E aí vamos supor que você gaste 1 minuto por dia, o que seria até bastante coisa, 1 minuto por dia para estudar o seu grupo de flashcards. Se você se dedicar 5 vezes por dia, seriam 5 minutos, no final da semana você
terá tido acesso a cada flashcard 35 vezes. Aí a pergunta é, vai ou não vai internalizar, automatizar essa expressão? Altíssimas chances que sim. É um método muito eficaz para você automatizar expressões e expandir o seu vocabulário. Além de viabilizar, então, a prática, a tentativa e erro e a revisão, sendo que a revisão ela é essencial para que você automatize e tenha essa palavra e expressão de forma orgânica, até para combater aquele fenômeno da transitoriedade que eu falei em vídeo anterior. Agora, como estudar com os flashcards? Depois que você já fez os seus flashcards, como estudar com os flashcards? Uma vez feitos os flashcards, como fonte você pode usar livros, palestras, aplicativos, músicas, qualquer texto, qualquer recurso com palavras e expressões de inglês viabilizariam a elaboração de seus flashcards. Depois que você selecionou quais palavras e expressões que você deseja adquirir a seu vocabulário, como que você vai estudar? Em primeiro lugar, lembre-se da organização. Quanto mais organizado o seu material, melhor para o seu cérebro. Porque se não estiver organizado, ele mesmo vai ter que organizar em categoria e hierarquia esse material. Em segundo lugar, como eu disse anteriormente, você pega o seu bloco de flashcards, preferencialmente de uma mesma categoria, de um mesmo tema. Em uma primeira vez, você olha na frente do flashcard, tenta imaginar o que estaria no verso, ouse falar em voz alta, porque se você deseja aprender a falar inglês, falar espanhol, falar alemão, você tem que sair daquele estudo passivo, de somente ler, somente escrever, para um processo mais ativo, em que você participa diretamente e se propõe a fala, porque fala é aprendizado motor, não adianta só ler não. Fale em voz alta. Quem quiser treinar também a escrita, escreva aí em separado num caderno e depois verifique o verso e veja se você acertou. Caso você tenha acertado com muita facilidade, você vai pegar esse flashcard e separar em um grupinho que vai ser chamado de grupo A. O grupo A seria aquele flashcard que você bateu na frente, falou com muita facilidade, de forma automática, o que estava no verso, e para você tá assim, piece of cake. Agora, se você tiver olhado na frente, tentou se lembrar, não conseguiu responder, ou então teve um pequeno erro no processo, você vai colocar isso no grupo B. Caso você tenha olhado na frente, olhou o verso e assim, teve aquela sensação de completamente novo, você não tinha nem ideia do que se tratava. Grupo C. Então, agora, como vocês vão estudar? Vocês vão olhar na frente, tenta lembrar. Se estiver super fácil, grupo A. Se estiver mais ou menos, grupo B. Se estiver muito difícil ainda, grupo C. E assim vocês vão olhar cada um dos flashcards. Depois que vocês repassarem por todos esses cartões, vocês vão focar no grupo B. Por quê? Porque o que separa o B do A é um processo muito menor do C para o A. Então, foque primeiro no B, que ainda não é automático. Que você, no momento que começar a revisar, colocar em prática, vai se tornar A. E com relação ao C, a gente abandona? Não. Você vai pegar um grupo de B e coloca uns Cs clandestinos, porque se você só focar no C, ele vai te desanimar, vai te frustrar, você vai ficar olhando, vai ter aquele condicionamento do olhar de copo meio vazio. Então, foque no B, que ele não vai te trazer tanto dissabor, tanto desconforto. Transforme esse grupo em A, automático, então seu vocabulário automático vai aumentar e de forma clandestina você vai colocando flashcards do grupo C. Agora, qual aplicativo usar? Se você está querendo usar aplicativos para desenvolver os flashcards, também pode. Há dois aplicativos que eu gostaria de sugerir. Um deles seria o Anki e o outro seria o Tiny Cards. O único cuidado que vocês têm que ter é para não desenvolverem nem utilizarem flashcards que foram desenvolvidos por outras pessoas a partir de tradução. Eu sei que a tradução ela parece super sedutora
e é sedutora porque ela mexe com o imediatismo, zona de conforto, mas o fato é, se você faz associação mental com o português, o seu cérebro vai ter o português enquanto gatilho para se lembrar daquela palavra, sendo que a sua proposta, sem dúvida nenhuma, é ganhar fluência diretamente em inglês. Por isso as associações que eu tinha sugerido antes. Associe as palavras em inglês com imagens, sinônimos, antônimos, conceito, exemplos, ao invés de vincular com o português. E aí, você está esperando o que para começar a fazer seus flashcards? Eu faço flashcard vendo série, vendo filme, escutando música, fico aquele meu bolinho e depois eu me ocupo em classificar e, é claro, me programo também para revisar e automatizar esse vocabulário. Faça aí seus flashcards que eu aguardo notícias, hein? Beijo e bora acelerar esse inglês!